Olá, shalom, shalom. E aí, vamos fazer mais uma pequena reflexão a respeito da nossa emuná, da nossa fé? Bom, para começar, eu vou fazer uma simples pergunta para você que me ouve, que me assiste. Por que você se converteu? Por que você resolveu deixar a velha vida em busca de outra vida? O que levou você a aceitar a conversão? Para agradar a si próprio? Para agradar ao Eterno Todo-Poderoso? Ou para agradar a alguma instituição? Já parou para pensar? O que levou você a se converter, entre aspas? Já você vai entender o porquê que eu falo aqui entre aspas. Antes de nós começarmos aqui, eu vou ler um passuque, um verso, aqui em Yeshayahu, Periki. Meme Gimel. A partir do passuque Yud V Yud Vav. Yud Aleph, perdão. Isaías 43, verso 10 e 11. Vós sois a minha testemunha, diz o Eterno, meu servo a quem escolhi, para que possais saber, acreditar e compreender que eu sou o Eterno. Nenhum Deus havia antes de mim, e nenhum haverá depois. Somente eu sou o Eterno, e outro Salvador não existe além de mim. Ponto. Aqui em Yeshayahu, em várias passagens, o Eterno enfatiza em dizer que Ani, Elohim, Israel, Avraham, Isaac e Jacó, que eu sou Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. E aqui onde eu li, ele diz, vós sois a minha testemunha, para que saibais, somente eu sou o Eterno, somente eu tenho a salvação, somente eu tenho o poder, somente eu sou invencível, somente eu sou capaz de fazer algo por você, de fazer algo pelo mundo. Somente eu. Está escrito aqui. Ó. Eu não falo nada de invenção da minha cabeça. Está escrito. Por isso que eu te fiz uma pergunta. Por que você se converteu? Eu, por exemplo, ao me converter, muito antes de eu me batizar, que queriam me batizar de qualquer forma, porque viu em mim um potencial para servi-los. Muito antes de eu me batizar, eu falei, ó Senhor, eu vou me entregar a Ti, para que o Senhor possa fazer de mim o que o Senhor quiser, e não os homens. E assim foi feito. Estudei, procurei, conheci as Escrituras, depois eu me batizei. E daí então comecei uma nova vida. Eu não me batizei para eu mudar. Primeiro eu procurei mudar para me batizar. Porque eu acredito até hoje, acreditava lá na época e acredito até hoje, que para eu aceitar o Eterno eu preciso saber o porquê. Eu preciso compreender aonde eu estava, para onde eu iria ir e aonde eu pretendia chegar. E eu creio até hoje que uma verdadeira conversão é assim. Se eu me converto, eu tenho que passar agora a ser uma testemunha do Eterno Todo-Poderoso. E você? É testemunha de quê? Você vê que eu venho batendo nas teclas aqui nos vídeos que eu tenho feito. Das falsas convenções, das falsas adorações. De pessoas
que é testemunha de placas e não do Eterno. Pessoas defendem placa, mas não princípios do Eterno. Pessoas defendem as placas e os senhores das placas e condenam as famílias. Abandonam as famílias. E aí? Aonde está a convenção? Entende agora o porquê que eu te pergunto? Por que que você se converteu? O que levou você a se converter? E o que você propôs ao começar a se converter? Você propôs, assim como eu, ser uma testemunha do Eterno ou ser uma testemunha das placas? Você se propôs a ser um adorador do Criador ou das criaturas? Porque, infelizmente, as pessoas têm dificuldade de compreender e aceitar os princípios sagrados. E aceita de bom grado as filosofias humanas, os ensinamentos. Irmão, a gente vive pela graça. Isso não precisa mais. Isso é coisa do antigo. Porque Deus é perdão. Deus é amor. E aí sai fazendo besteiras atrás das outras. Os homens dizem, irmão, isso aqui pode fazer, embora a Bíblia está dizendo que não pode. Mas isso aqui pode, irmão. Aquilo lá é coisa do passado, hoje é outra época. E aquilo que a Bíblia diz que pode fazer, diz, irmão, isso aqui não pode não. Isso aqui é pecado. Ou seja, uma invenção de valores. E as pessoas têm dificuldade de acatar o da Bíblia e acata os dos homens, da criatura, as filosofias. Afinal de contas, a quem você está agradando, de fato, com esse tipo de adoração, com esse tipo de testemunha? Já que você não testemunha o Eterno Todo-Poderoso, testemunha os homens das placas. É só olhar os pôsteres que tem aí das pessoas religiosas. O Eterno diz que para você ser salvo, você precisa fazer isso, obedecer isso, aquilo, outro. Os homens dizem, não, você só precisa ir para a igreja. Pegue sua Bíblia, bota debaixo do braço e vá para a igreja todos os dias. Ah, e não esqueça do dízimo. Ah, e das ofertas. Ah, dos pactos. E assim sucessivamente. Mas da Bíblia, dos princípios sagrados, não. O Eterno liga para isso, ele sabe que tu não é capaz. Ou seja, o Eterno Todo-Poderoso deu princípios sabendo que você não é capaz de cumprir. Que Deus é esse? Não. Se ele lhe deu, porque você é capaz. Se ele confiou em você o poder de testemunha, porque ele sabe que você é capaz. Porque ele quer que você seja grande. Lembra que está lá em Devarim, Deuteronômio? Vós fosse chamado para ser cabeça, não cauda. Vós fosse chamado para viver por cima, não por baixo. E assim sucessivamente. O Eterno chamou para você ser um representante dele, não dos homens. E um representante dele é grande, é alto, é forte, é inteligente, é intelectual, é invencível. Filosofia nenhum deste mundo abala. Então, se você está se deixando se levar pelas filosofias dos homens, das criaturas, então quer dizer que você não é testemunha do Eterno. Você não é inteligente o suficiente para combater as filosofias, os enganos. E aí? Faça essa comparação. Use o espelho espiritual. Vê o que a Escritura Sagrada diz e compare com o que você tem feito ou ouvido e acatado. E assim, procurar a maneira de mudar, se assim pretende, claro, se tornar uma verdadeira testemunha do Eterno Todo-Poderoso. Valeu, shalom e até a próxima.